No confronto de hoje, os dois caras mais emblemáticos de seus universos vão cair na porrada. Do meu lado esquerdo temos um dos seres mais poderosos de The God of High School e um dos mais temidos também. Eu estou falando de Jim Mori. E do meu lado direito temos o todo-poderoso kryptoniano Superman. Então, se você quer saber quem vai levar a melhor na luta de hoje, fica aí no vídeo que essa luta promete. E aí pessoal, beleza? E como você já viu no começo, a luta de hoje será entre dois pesos pesados em questão de poder. Então antes de começarmos, eu peço a você que se você gostar do vídeo e do conteúdo desse mesmo, sinta-se à vontade para dar o seu gostei no vídeo, porque isso me incentiva a trazer mais vídeos nesse estilo, além de sempre ter conteúdo de qualidade aqui no canal. E se você quiser acompanhar esse conteúdo daqui, você também pode se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para eu sempre melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos. E além disso, o vídeo de hoje foi feito em conjunto com o canal Space Fiction, que faz um conteúdo muito bom também. Então se você gostar e quiser, dá uma passada lá no canal dele, que vai estar aparecendo aí na tela nesse exato momento. E lembrando que a versão que será analisada do Superman na luta de hoje será o Superman dos Novos 52. Dito isso, então bora pra luta. Jim Mori, ou também conhecido como Son Wukong, é o protagonista principal do mangá de The God of High School, sendo sua verdadeira identidade o Rei dos Macacos, um dos 9 reis do Reino do Sábio e também um dos deuses mais poderosos do panteão. Apesar de nunca referido como um deus pelos humanos, Jim Mori sempre se mostrou poder realizar façanhas inimagináveis para os limites humanos, bem como sendo ele também é um hábil prodígio em batalha, e dentre essas qualidades nós podemos citar ainda suas habilidades, que dentre elas estão características físicas sobre-humanas, regeneração de nível High Glow, sentidos aprimorados, percepção extrasensorial, reação instintiva, mimetismo de poder, amplificação de estatísticas, especialista em artes marciais, técnica com pontos de pressão, predição analítica, indução de paralisia, negação de durabilidade, adaptação, selamento, voo, duplicação, redução de danos, telepatia, convocação, desenvolvimento acelerado, interação não física, negação de cura até mid-low, manipulações do clima, da eletricidade, do medo, da morte, do sangue e até manipulação da dor. Kal-El é um alienígena da raça kryptoniana que foi mandado do seu planeta natal, Krypton, para a Terra quando ele ainda era um bebê recém-nascido. Porém, devido ao Sol amarelo da Terra ser diferente da estrela vermelha Hal de Krypton, Kal desenvolveu diversos poderes e com ele se tornou o Superman. Ele possui uma gama de poderes extensa, então vamos a alguns deles: super força, super resistência, super velocidade, autossustentação, visão de calor, voo, entre outros que eu irei me aprofundar depois. Agora que nossos combatentes foram devidamente apresentados, vamos analisar os atributos. Velocidade. Jim Mori sendo uma divindade, ele obviamente teria sua velocidade e reflexos digno de tal posto. Logo no primeiro arco vemos que Jim Mori consegue se movimentar em velocidades sobre-humanas, algo além de que qualquer humano sequer chegou perto, e sua velocidade só foi aumentando com o passar da história, chegando em níveis astronômicos, tal como quando conseguiu estender seu bastão da Terra até a Lua em menos de um mísero segundo. Esse feito foi calculado e você pode ver aí na tela que o resultado em Midball foi 230.971 vezes a velocidade da própria luz, que já se escalaria em MFTL+, com facilidade. Porém, se fosse apenas isso, seria muito fácil para o Superman. Em sua luta contra Satan, Jim Mori utiliza a técnica de acupuntura, multiplicando assim em 250.000 vezes seus atributos, e desfere um chute que cruza uma distância de um sistema solar a outro em apenas 100 picosegundos. E se você tiver na dúvida se a distância de um sistema solar pode ser válida nesse efeito, já que na imagem a gente vê claramente que o Jim Mori apaga só o Sol e em seguida tudo volta ao normal. Porém, vale lembrar que nessa parte Satan estava com 2 quintilhões de clones criados. E Jim Mori recita a seguinte afirmação:
o universo está se tornando branco por causa dele, se referindo aos clones que Satan havia criado. Apesar de já ter sido refutada essa afirmação do universo se tornar branco, ainda podíamos concluir que, mesmo se tratando de uma hipérbole, pode-se considerar a área que os clones ocuparam seria mais do que o dobro a distância entre o nosso sistema solar até Alpha Centauri. Na verdade, a área que os clones ocuparam realmente seria equivalente a milhares de vezes da distância entre o nosso Sol e Alpha Centauri, levando em conta que os clones estariam todos juntos sem nenhum espaço entre si. E como visto na scan, não é esse o caso. Então a área pode ser ainda maior, mas para esse cálculo iremos utilizar apenas a distância até Alpha Centauri, que é de aproximadamente 41 trilhões de quilômetros. Então, para concluir, esse efeito do Jim Moray, levando em conta o tempo e a distância percorrida no seu ataque, daria uma velocidade equivalente a 10 octilhões de quilômetros por segundo, ou mais, se preparem, ou mais de 34 sextilhões de vezes a velocidade da luz. E isso com a técnica de acupuntura ativada, que, lembrando, aumenta em até 250 mil vezes os seus atributos. Velocidade: em voo ele se mostra capaz de cruzar distâncias interestelares em minutos, e até mesmo cruzar meio universo 2 meses, já que ele cruzou de um lado ao outro, o que o renderia uma velocidade de mais de 300 trilhões de vezes a velocidade da luz, considerando o tamanho normal de um universo DC de 100 trilhões de anos-luz. Além de pegar escala com personagens como Hal Jordan, viajou o universo todo e voltou em um pensamento, e ele se mostrou incapaz de reagir a um blitz do Superman. Já em combate, ele demonstrou percepção de tempo em nanosegundos. Ele também já foi capaz de processar eventos e demoraria anos para um supercomputador processar em alguns segundos, além de sua velocidade de combate ser escalada à sua de cruzeiro, como visto quando, no meio de um blitz, Doomsday ainda o acertava alguns golpes, antes de chegar em outro planeta, e Kal se mostrou muito mais rápido que o monstro. Resistência. Antes de comentar sobre ela, eu vou falar um pouco sobre o vigor do Clark. Ele é capaz de voar sem descansar durante 2 meses e lutar mesmo com ferimentos graves, como uma faca enfincada em seu peito ou até 3 costelas fraturadas. Bom, agora sim vamos falar sobre sua resistência. Superman é capaz de resistir a golpes de personagens como Doomsday e Heel, que são superiores a personagens classificados como pesos pesados. Não apenas isso, como ele também foi capaz de voar por buracos negros e sobreviver a ser engolido por um, sendo que esse buraco negro em específico foi calculado como nível galáxia pequena. Jim Moray não é apenas muito rápido, mas também muito resistente. Em sua luta contra Satan, que por sinal é uma luta em que são apresentados alguns dos maiores feitos dos personagens, nessa luta, enquanto ambos colidiam com força máxima, Satan ia se aprimorando em batalha, forçando Moray a usar cada vez mais poder. Satan, logo no começo da luta, conseguia desferir ataques que já podiam causar grandes efeitos do cenário, tal como explosões de ar ou até partir as nuvens do céu. Mas com o decorrer da luta, o local do confronto muda para dentro da superfície do Sol. Naquele momento, Jim Moray estava recebendo o dano da radiação do Sol, do calor do mesmo, além de receber os golpes de Satan, que estava usando a técnica de acupuntura em 52 vezes e ainda se tornando cada vez mais forte devido ao Sol. Tudo isso ao mesmo tempo. É claro que mesmo isso não seria o bastante para cansá-lo. E mais pra frente na luta, naquele mesmo momento onde Satan cria os clones, Jim Moray desfere um chute que destrói todos eles. E como vocês bem sabem, força é igual a resistência. Portanto, aplicando uma multiplicação básica, além de apagar o Sol, Jim Moray destruiu 2 quintilhões de cópias do Satan, que naquele momento possuíam argumentavelmente resistência de nível estrela. Portanto, é válido dizer que Jim Moray, com aquele ataque, conseguiu rivalizar com um poder de 2 quintilhões de vezes maior do que nível estrela, chegando assim em Multi-Solar System de força, podendo destruir diversos sistemas solares. Força! Como dito anteriormente, força é igual a resistência, portanto, tudo que acabei de falar sobre a resistência do Jim Moray também se aplica à força dele. Mas eu queria ressaltar uma coisa curiosa que aconteceu depois da luta do Jim Moray contra o Satan. Eles tinham voltado pra Terra, e daí o Satan dá um soco no Jim Moray, e a gente vê que só a pressão do soco dele abre um rasgo enorme na Terra. Então a gente já sabe que no mínimo isso o cara pode fazer. E também na própria luta deles, o Satan deixa bem claro que o Jim Moray poderia destruir a Terra. Já em sua força física, Superman utiliza com maior frequência. Ele se mostra capaz de erguer e empurrar corpos celestes como o mundo bélico e o peso da própria Terra, mas quando se trata de dar socos, ele se destaca ainda mais, se mostrando superior à sua prima, Supergirl, que é capaz de nocautear personagens que resistem a supernovas com facilidade, como o Super Cyborg. Não apenas isso, mas ele também foi capaz de matar o Doomsday, sendo um monstro capaz de quebrar os braços da Mulher Maravilha em um estado inferior ao que enfrentou o Superman, sendo Diana comparável fisicamente a Supergirl.
Versatilidade. Bom, seus poderes são absorção de energia solar, absorção de fé, que faz com que, absorvendo a esperança e fé das pessoas, ele cria uma aura psíquica em volta do próprio corpo que o permite fazer coisas que normalmente ele não conseguiria. Clarão solar, criação de vórtices de ar, interação não física, sendo capaz de afetar a forma metafísica do Vingador Fantasma após a absorção de fé, regeneração, podendo se curar de ferimentos leves em alguns segundos e dos mais graves, como quase morrer e ficar no esqueleto, ele consegue em alguns minutos ou no máximo horas. Resistência à antimatéria, resistência à radiação, resistência à manipulação da matéria, resistência mental, resistência à telecinese, sopro congelante, capaz de afetar em nível de partículas e tem características semelhantes à de um zero absoluto. Super audição em escala planetária, super grito, visão de calor, visão de raio-x, visão microscópica que o permite ver em nível atômico e até de nível de partículas, visão radioativa, sendo capaz de emitir todos os tipos de radiação como micro-ondas pelos seus olhos, e visão telescópica. Combate. Ele sabe lutar boxe, possui a capacidade de lutar apenas com instinto, cortando o tempo que ele demoraria para ficar pensando, e ele também tem algumas técnicas de imobilização que ele demonstrou conhecimentos. Aqui nesse ponto é onde realmente Jim Morris se destaca muito. Ao longo da série, o Rei Macaco aprende diversas novas habilidades, e ele realmente é muito bom nisso. Vemos também logo no começo que ele é especialista em Taekwondo-Re, uma arte marcial extremamente mortal que ele domina com maestria, o que já garante a ele grande vantagem estratégica em confrontos corpo a corpo. Porém, além dessa vantagem, Mori ainda possui as famosas técnicas de acupuntura, onde cada uma consiste em aplicar um efeito em si próprio ou em seu oponente, como as técnicas de vaso sanguíneo, que podem prender a circulação do sangue, paralisando a pessoa ou até mesmo causando acúmulo de sangue em um membro a ponto dele explodir. Além dessas duas, existem outras, como a morte instantânea, que, como o próprio nome diz, mata o oponente instantaneamente após atingir o coração. Além do já citado Jea Bong Shin, que multiplica os atributos do usuário em quantas vezes ele desejar. Uma que também é muito útil é a técnica de sem dor, onde o Jim Mori pode desativar por algum tempo a sensação de dor no seu corpo, e o Uyong Bong Shin, que visa curar feridas fatais do usuário. Poder destrutivo. Bom, nessa parte aqui eu não tenho muito o que comentar, então eu serei breve. O poder destrutivo do Jim Mori está estritamente limitado à sua força física. Logo podemos afirmar que suas capacidades destrutivas estão no mesmo nível de sua força, Multi-Solar System. Como poder destrutivo, ele possui sua visão de calor, que se mostrou potente ao ponto de ferir gravemente o Doomsday, que estava muito mais poderoso do que suas versões anteriores. Além disso, ele ainda possui seu clarão solar, que consiste em liberar toda a energia armazenada em suas células como supernovas em miniatura, perdendo seus poderes por 2 dias como efeito colateral desse golpe. Mas com esse poder, ele foi capaz de derrotar o Golem Galáctica, que é uma galáxia viva. Então, como já foram devidamente apresentadas as façanhas de cada um dos personagens, vamos ver quem se sairia vencedor em um confronto direto. Logo no começo da luta já veríamos uma grande vantagem por parte do Superman, que obviamente teria vantagem em praticamente todos os atributos físicos. Ele seria mais rápido, mais forte e mais resistente, enquanto Jim Mori seria mais habilidoso. E por mais que Superman pudesse acertar Mori com muita facilidade, os conhecimentos marciais de Jim poderia o ajudar a evitar ou se defender de alguns poucos golpes, já que mesmo sendo mestre, a arte marcial não faz milagre. Após perceber que não teria chance contra o Kryptoniano, Jim Mori poderia optar por ativar seu modo divino para aumentar seus poderes, onde mais uma vez não faria efeito algum na monstruosa força do Superman, onde Jim Mori teria de utilizar as técnicas de acupuntura para ter alguma chance. As técnicas de paralisia poderiam ser usadas com êxito contra Kal-El, que se fosse tocado em um ponto de pressão, cairia numa dessas e ficaria sem se mover por um breve período de tempo. Mas ainda assim isso não serviria de muita coisa, já que o Jim Mori não teria o que fazer contra o Superman ainda assim, já que a sua força não se equiparia à do adversário. O restante das técnicas de ponto de pressão se mostrariam totalmente inúteis contra o alienígena, devido à sua resistência externa e interna serem excepcionais, de modo que ele poderia resistir aos ataques de ponto de pressão de Jim Mori. O Rei Macaco, sem muitas outras alternativas, teria de optar por utilizar o Jea Bong Shin, mais precisamente em 250 mil vezes,
Nesse momento, o cenário da luta mudaria drasticamente. O que antes parecia um massacre, agora se tornaria uma luta extremamente equilibrada, com Jim Mori e Superman tendo velocidades praticamente iguais, embora a força dos dois ainda esteja um pouco distantes. Superman teria muitas dificuldades em encaixar seus golpes contra Jim Mori, que agora sendo tão rápido quanto o próprio Superman, suas habilidades marciais o permitiriam desviar e encaixar vários golpes em Kal-El, que na realidade não sofreria muito com os ataques. Vendo que Jim Mori pudesse evoluir com o decorrer da luta e de que poderia se tornar mais forte a cada instante, Superman poderia optar por ataques à distância, como suas rajadas ópticas, e assim causar danos severos em Jim Mori, que poderia se recuperar dos ferimentos. Porém, uma coisa que fica clara nessa luta é a inquestionável vantagem de Superman com relação ao seu oponente. Assim sendo, o resultado final da maioria dos cenários seria um só: Superman de pé e Jim Mori derrotado. Mas então, depois dessa extensa luta, o vencedor da luta de hoje é Superman. Infelizmente, para os fãs do Jim Mori, não restariam muitas coisas que o Deus poderia fazer contra o Superman. Como visto, o único jeito de Jim Mori se equiparar ao kryptoniano seria utilizando a técnica de acupuntura em 250 mil vezes e tal. E ainda assim, Superman seria bem mais forte em poder físico. Sem falar que por mais que Jim Mori tentasse e lutasse até o fim, dificilmente ele veria um cenário onde ele se sairia vitorioso. Isso já aconteceu antes com ele, então essa realidade não seria surpresa alguma para ele. As alternativas que o Superman teria de finalizar Jim Mori seriam inúmeras. Suas rajadas laser seriam um perigo extremo para o Mori, já que seria um dano constante, além de que até na porrada o Superman poderia ganhar se assim ele desejar. E quanto ao clarão solar, ele sinceramente nem precisaria apelar para isso. Mas então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se você fizer isso, se inscreve também. O botão é do lado do like. E eu agradeço já mais uma vez ao canal do Space Fiction por ter feito esse vídeo comigo. Muito obrigado realmente. Passem lá no canal dele que você certamente vai gostar do conteúdo dele. Ele faz um conteúdo muito bom e de ótima qualidade também. Se você não concorda com o resultado da luta de hoje, sinta-se totalmente à vontade para deixar a sua opinião aí nos comentários, que eu com certeza vou dar uma olhada. E sugestão de batalhas, mesma coisa. Então é isso aí e falou!